Pessoal de economia, vamos lá para mais uma aula e hoje nós vamos falar um pouco sobre política monetária, ainda abordando assuntos da macroeconomia. Bom, o que é teoria monetária? A teoria monetária ela diz respeito ao funcionamento do sistema monetário e da moeda na economia. A moeda, gente, ela é o conjunto de ativos em uma economia utilizado pelas pessoas para comprarem bens e serviços. É pela moeda que são efetuadas transações monetárias, nós conhecemos bem o que é uma moeda, né? Quais são as funções da moeda? As funções da moeda, elas podem ser definidas como meio de troca, né? Então, você pode utilizar a moeda para trocar coisas. Unidade de conta, serve para medir o valor de um bem e serviço, né? Então, aqui a gente está falando de moeda, não é só a moeda de metal, nós estamos falando da cédula também, né? E como reserva de valor, que se refere ao poder de compra que é possível ter em determinado período de tempo. Isso quer dizer que a moeda, né? Então, novamente, o dinheiro, que a gente fala moeda aqui no sentido do dinheiro, ele é um mecanismo pela qual é possível medir a inflação. O que é a política monetária, que é o que realmente a gente trabalha na economia? São as medidas adotadas pelo governo para gerenciar a quantidade de moeda, de dinheiro em uma economia. Através da política monetária, é possível interferir na inflação, justamente por aqueles valores também, por aqueles motivos que nós falamos atrás, né? Que a moeda, ela é uma reserva de valor. E também nas taxas de juros da economia. Uma política monetária eficiente, ela gera ganhos para o país, e em contrapartida, uma política monetária ineficiente pode ocasionar diversas crises econômicas. No Brasil, nós temos dois tipos de políticas monetárias geralmente adotadas, que são a restritiva ou a expansionista. A política monetária restritiva, ela está focada em reduzir a oferta de moeda. Restritiva é algo que restringe, né? Então, ela está focada em reduzir a oferta de dinheiro na economia e, dessa forma, desestimular o consumo. Quanto menos dinheiro circulando, menos as pessoas irão consumir. Ao contrário, né, a política monetária expansionista, ela tem como intuito aumentar a quantidade de moeda na economia e, dessa forma, estimular o consumo das pessoas. Bom, quais são os instrumentos utilizados no Brasil para estabelecer a política monetária, tanto expansionista quanto a restritiva? Cada um dos exemplos abaixo é uma forma do governo inserir, né, colocar ou retirar a moeda da economia. Para cada uma dessas ações, o governo ele atua de uma maneira diferente. Então, a política monetária, né, os instrumentos da política monetária no Brasil, eles são três, que é o open market, a taxa de redesconto e o depósito compulsório. Então, o primeiro é o open market, que são operações com títulos do governo, né? Então, títulos públicos que o governo emite, onde há compra e venda desses ativos. Então, o governo ele opera vendendo seus títulos, né? E as pessoas vão comprar e vender esses títulos. Ou o governo compra ou vende e as pessoas a mesma coisa, né? Se a intenção é diminuir as taxas de juros e estimular o crédito, então o Banco Central, ele compra os títulos do governo, ele compra os seus próprios títulos, né? Que é o Banco Central do governo, então ele compra seus títulos. Se ele quer reduzir a oferta de moeda na economia, então ele já opera vendendo os seus títulos, tá? Então, são as operações de open market. Quer diminuir as taxas de juros, estimular as pessoas a comprarem? Ele vai, então, comprar os seus títulos. E se ele quer reduzir a oferta de moeda, ele vai, então, vender os seus títulos. Perceba que quando ele compra os seus títulos, ele está o quê? Ofertando dinheiro, né? E quando ele vende seus títulos, não. Ele está captando o dinheiro das pessoas, então está reduzindo a moeda na economia. Outro instrumento é a taxa de redesconto, que é uma espécie de empréstimo do Banco Central aos bancos privados. Então, nós já vimos sobre o Banco Central e já entendemos que ele é o banco dos bancos. Então, ele é o banqueiro do governo e ele que influencia os bancos privados. Então, a taxa de redesconto é quando o Banco Central ele empresta dinheiro aos bancos privados.
Quando o Banco Central, que é o Bacen, ele quer aumentar a circulação de moeda na economia, ele faz o quê? Ele reduz as taxas de juros, os juros dele, né, para os bancos privados. Sendo assim, os bancos privados vão tomar mais empréstimo do Bacen e vão oferecer mais crédito para as pessoas, aumentando a circulação de moeda. Então, essa é uma política. O contrário também é válido, né? Então, nós não colocamos o contrário aqui, que é quando ele quer diminuir a circulação de moeda, ele faz o quê? Ele aumenta as taxas de juros, né? Então, a taxa de redesconto é isso. E como que a taxa de redesconto influencia na política monetária? Aumentando ou reduzindo os juros para aumentar ou diminuir a circulação de moeda na economia. O terceiro instrumento é o depósito compulsório. O depósito compulsório funciona como depósito obrigatório dos bancos privados ao Bacen. A quantidade desse depósito depende da política do governo. Então, todos os bancos privados, eles têm que fazer um depósito obrigatório, uma reserva, né, ao Bacen, ao Banco Central. Então, a quantidade desse depósito depende da política que o governo, naquele momento, quer implementar. Se, por exemplo, o interesse é diminuir a circulação de moeda, o que é que o Banco Central vai fazer? Ele vai aumentar o percentual desse depósito. Para quê? Para os bancos terem que depositar mais para o Banco Central e assim ele retira dinheiro dos bancos, retirando dinheiro da economia, né? E assim elas vão ofertar menos crédito às pessoas e vai ter menos dinheiro circulando na economia. Então, se quer diminuir a circulação, ele aumenta esse percentual de depósito. Se quer diminuir a circulação de moeda, ele então diminui também o percentual que esses bancos têm que depositar para ele. Então, os bancos vão ter que depositar menos para ele, vai ter mais dinheiro no caixa dos bancos, vai ofertar mais crédito, as pessoas vão consumirem mais. Bom, então esses são os instrumentos da política monetária, pessoal. Espero que tenha ficado claro isso daí para vocês. Política monetária versus política fiscal, né? Ela é bem confundida. Política monetária é diferente de política fiscal. A primeira, que é a política monetária, ela se refere ao controle da disponibilidade de moeda, de dinheiro, que é o que nós abordamos aqui. E a política fiscal, não. Ela já diz respeito ao controle de gastos e receitas do governo, tá? Bom, esse vídeo, ele fala um pouco mais sobre a política monetária. Vale a pena vocês darem uma olhada. Eu deixei o link aqui para que vocês possam ver. Os sites abaixo, eles foram utilizados como referência à elaboração deste material e eu convido vocês também a estarem lendo esses textos para que vocês possam saber um pouco mais sobre o conteúdo. Pessoal, é isso. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo conteúdo de economia.